Boa noite. Essa é a nossa apresentação sobre o Design Pattern Abstract Factory Method aqui em Valoristeu. E eu vou começar explicando o Factory Method, porque para entender o Abstract Factory Method, entender o Factory Method inicial ajuda nessa compreensão. Bem, e o Factory Method, traduzindo para o português, seria um método de fábrica, que é basicamente um método responsável por criar objetos. E por que que nós precisamos de um método de fábrica? O Factory Method, ele tira essa criação, instanciação de objetos do código principal, né, ou seja, do código cliente, e passa essa responsabilidade para o método fábrica. Nós temos aqui esse diagrama de Factory Method, começando ali pela direita, né, que tem a interface produto e os produtos concretos. Produto é basicamente o objeto que vai ser utilizado. Aí, como exemplo, poderia ser animal em cima e os produtos concretos sendo cachorro e gato, sei lá. Mas, ou no nosso caso, uma placa de vídeo e os produtos concretos sendo placa de vídeo gamer e placa de vídeo para trabalho. Na esquerda ali temos a classe criadora, que ela vai carregar em si o método de criar o produto, né, o Factory Method. E a partir dessa classe criadora, vão ter então esses criadores concretos, o A e o B, cada um responsável por criar um produto específico, e eles vão ser forçados, né, a implementar esse create product que o creator implementa. E só que esses criadores concretos, eles vão alterar esse método, né, de acordo com a necessidade de cada produto concreto. E então agora, e essa foi a explicação do Factory Method. Dando continuidade à explicação do Aristeu, eu vou falar sobre o Abstract Factory. Ele é um padrão de projeto que permite que você produza famílias de objetos relacionados. E isso sem ter que especificar suas classes concretas. Ou seja, você deve declarar a fábrica abstrata, que é uma interface com uma lista de métodos de criação para todos os objetos que fazem parte dessa família, e depois disso, só basta criar uma factory para cada variante dessa família. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma fábrica de cadeiras, e nessa fábrica eu tenho vários tipos de cadeiras. Então seria necessário eu criar uma interface abstrata, cadeira, e todas as variantes de cadeiras vão implementar a interface cadeira. Como aí na imagem. Na imagem eu tenho dois tipos de cadeira, que seria uma cadeira com design mais antigo e uma com design mais moderno, e todas elas estão implementando a interface cadeira. E isso é usado principalmente para poder introduzir novas variantes de produtos sem quebrar o código do cliente existente. Bom, então, tendo em vista a explicação de Abstract Factory, agora a gente vai apresentar a nossa aplicação, né, de como é que a gente aplicou o Abstract Factory. Basicamente, a gente fez um modelo baseado em uma fábrica de computadores, onde esses computadores eles são classificados em dois tipos, o computador gamer e o computador de trabalho. Para começar, nós temos as nossas peças de computadores, né? Que é a placa de vídeo e o processador. Então aqui a gente tem a nossa superclasse de placa de vídeo. Estendendo essa classe de placa de vídeo, a gente tem a placa de vídeo gamer e a placa de vídeo de trabalho. E a mesma coisa se aplica para o processador. Então o processador a gente tem a nossa superclasse processador. Estendendo essa superclasse, a gente tem o processador gamer, né, e o processador de trabalho. Bom, e aí agora, aqui a gente tem a nossa interface computador factory. E ela tem os métodos, né, de colocar a placa de vídeo e colocar o processador. E implementando essa interface, nós temos duas factories, né? A factory de construir, né, um computador gamer e a factory de computador de trabalho. E aqui embaixo nós temos o nosso objeto computador, né? E ele tem dois tipos de atributo, né? Ele tem o atributo GPU, que no caso seria, né, a placa de vídeo, e o CPU, que seria o processador. Então, quando a gente vai
criar um PC, a gente chama esse método montar PC, onde esse método eu passo para ele uma string, que é o tipo de computador que eu vou montar, e aí, dependendo do tipo do computador, eu instancio a factory para aquele tipo de computador. Então, por exemplo, se ele for um computador gamer, eu vou instanciar a factory de computador gamer. Se for um computador de trabalho, eu instancio, né, a factory de computador de trabalho. E aí aqui no final eu crio um objeto do tipo computador, seto os atributos CPU e GPU através das funções colocar processador, né, e colocar placa de vídeo. E aí aqui no final eu retorno esse computador criado. Então aqui eu criei um PC gamer, criei um computador, dei o nome de PC gamer e chamei esse método. Nesse método eu passei string gamer. E aqui embaixo eu criei um PC para trabalho e passei string trab, né? Que no caso seria para trabalho. E aí rodando aqui, rodar, beleza. Então aqui eu estou mostrando, né, o primeiro computador, que no caso é o PC Gamer. E aqui ele está mostrando que o atributo GPU é uma placa de vídeo do tipo placa de vídeo gamer e um processador do tipo processador gamer, que é o esperado, né? E o de baixo aqui, que é um computador para trabalho, a GPU dele é uma placa de vídeo de trabalho, né? E um processador do tipo de trabalho. E é basicamente isso.